Hebreus capítulo 11, foi o que eu pedi para você abrir, né? Leitura bíblica de amanhã. Versículo 24. Diz a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos ler todos juntos? Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O valor da maturidade espiritual. É esse o tema da mensagem de hoje. Mas o que significa essa palavra? Regivaldo, limpe aqui um microfone, por gentileza. O que significa essa palavra maturidade? Fase adulta, que atinge completo desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Isso é o que significa maturidade. Nós somos acostumados a só observarmos a maturidade física do ser humano, seja a maturidade no físico propriamente dito, é facilmente observado quando o menino ele começa a passar da fase infantil para a puberdade. E hoje eu tive a oportunidade de apresentar duas crianças ao Senhor. Hoje eu tive a oportunidade de apresentar duas crianças ao Senhor em uma cerimônia em uma residência. Como nós temos cultos domésticos, né? Ali foi uma cerimônia doméstica. E eu falava do crescimento daquelas crianças para a mãe e para todos os familiares que estavam ali. E é facilmente observado quando uma criança ela começa a passar da fase da infantilidade para a sua puberdade. Começa a nascer pelo na face do jovem, do rapazinho. As mocinhas começam a criar seio, vem a primeira menstruação, e assim observa-se que aquele corpo físico humano está amadurecendo. Tem também o amadurecimento nas decisões. Às vezes você conhece uma pessoa que é totalmente desregrada em suas decisões, toma as decisões precipitadas, e daqui a pouco essa pessoa começa a tomar decisões mais assertivas. Essa pessoa começa a demonstrar mais juízo. E quando eu estou falando juízo, não é porque ela era louca, débil mental, imbecil. Imbecil, se você não sabe, não é uma agressão verbal. A imbecilidade é um problema da mente. É um adulto que tem uma mentalidade entre 5 e 7 anos de idade. É claro que muitas pessoas agridem verbalmente os demais, chamando de imbecil, mas a imbecilidade é um problema mental. Mas essa maturidade que vai chegando nas decisões, também são facilmente observadas quando você diz, fulano está diferente, está mais maduro, naquilo que fala, naquilo que executa, nas decisões que toma. Mas e quanto à nossa maturidade espiritual? Porque nós crescemos, passamos da infantilidade para a puberdade, chegou a pré-adolescência, adolescência, a juventude, estamos subindo a ladeira, como eu sempre falo, né? Nossa vida biológica é uma parábola. É como se você descrevesse uma parábola aqui no tampo desse móvel, em que você nasce e começa a sua vida, e daqui a pouco você começa a declinar. Se estiver determinado você viver 90 anos, o topo da ladeira é seus 45 anos. Então todos nós estamos amadurecendo em termos de vida biológica, corpo humano, mas e espiritualmente? Saiba que a maturidade espiritual tem um valor bem superior do que essa maturidade física, que todos nós estamos alcançando
biologicamente falando, no corpo humano. Moisés, quando relata a palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, que você bem sabe que é um livro, é um trecho da palavra de Deus, um capítulo dedicado exclusivamente à fé. E começa com o versículo 1 dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, é a prova, é a convicção daquilo que nós não vemos. E vai discorrendo a respeito de homens de fé, de mulheres de fé como Sara, e chega na vida de Moisés também aqui, falando que Moisés, pela fé, quando homem, quer dizer, tinha alcançado uma maturidade, decide não ser mais chamado filho da filha de Faraó. Você já imaginou o nível de maturidade espiritual desse cara? Um menino que foi criado com todas as regalias possíveis, como neto de Faraó do Egito, cercado de servos, cercado de servas, cercado de tudo que era bom. É necessário uma maturidade espiritual muito plena para dizer assim: eu vou abandonar tudo isso, não quero mais ser chamado neto de Faraó, não quero mais ser chamado filho da filha de Faraó, eu vou abandonar tudo isso, vou seguir a minha vida. Duas coisas aí me chamam a atenção: o fato de ter sido pela fé e o fato de ter sido quando homem. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. O que Deus me fala nesse trecho da palavra de Deus é que tem muita coisa que mesmo pela fé, em termos de decisão, só pode ser tomada quando a gente se torna adulto, espiritualmente. A Bíblia não relata qual a idade em que Moisés tomou essa decisão. Não adianta apenas termos fé, temos que amadurecer espiritualmente, porque até mesmo tendo fé e não tendo maturidade espiritual, nós poderemos tomar atitudes equivocadas, decisões erradas. Quantas pessoas você conhece que fez algo pela fé e deu totalmente errado para si e sua família? Não tinha maturidade espiritual para tomar a decisão. Jesus Cristo, Ele tem preparado um corpo amadurecido, porque você não conhece planta que dá fruto quando ela não amadurece o tempo para dar fruto. Ramo. Nós realizamos aqui o encontro de casais e o R se encontrava após o O, para formar a palavra amor. De repente, Deus tocou o nosso coração para inverter o R para cá. Ramo. Quantos de nós, ramos da videira verdadeira, temos tido maturidade espiritual para aceitarmos as podas? Quantos? Não tem maturidade espiritual para aceitar a poda? Mais tarde vai ter que aceitar o corte. Maturidade espiritual, igreja. É por isso que a gente vê tanto crente ainda metendo os pés pelas mãos em todas as áreas possíveis. Tem fé, mas ainda não é um homem maduro, espiritualmente falando. Tem fé, mas ainda não é uma mulher madura, espiritualmente falando. Moisés, pela fé, sendo já homem, quer dizer, maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Que coisa linda, né? Alguém rico, talvez em relação aos valores de hoje, até milionário, dizia assim: não quero mais isso. O que eu quero é muito mais superior. O que eu quero é muito mais profundo.
A maturidade, meus irmãos, deve gerar a escolha das companhias certas. Eu vou repetir. A maturidade espiritual deve gerar em mim e em você a escolha das companhias certas. E quem é que tem que discernir essas coisas? Você, eu. Porque nós é quem sabemos com quem convivemos. Nós é que sabemos que assuntos tratamos com determinadas pessoas. Moisés, pela fé, sendo já maduro, sendo já homem, escolheu não ser mais chamado filho da filha de Faraó, porque Moisés já se encontrava em uma fase adulta. Moisés já tinha atingido o seu pleno desenvolvimento intelectual, racional, espiritual. Moisés já tinha observado em si mesmo o desenvolvimento de sua inteligência, dos seus processos emocionais, porque Moisés teve que deixar a mãe de criação. Moisés teve que deixar toda a casa em que ele cresceu. Então tinha que ter maturidade emocional para isso. E Moisés agora tinha também a missão para si próprio de escolher com quem ele iria passar a andar. Isso aí às vezes, meu irmão, é difícil para o crente, viu? Porque tem os laços de família, tem os laços de amizades, tem os laços afetivos amorosos, tem até os laços de interesse. Nesse tempo que está acabando hoje, quantos crentes andaram com quem não deviam? Porque faltava maturidade espiritual para fazer a escolha certa com quem andava. Porque os interesses levaram a escolher errado. Os interesses levam a escolher errado. Por isso que o nosso interesse tem que estar sempre submisso àquilo que Deus tem interesse para nós. Porque se nós formos andar pelo nosso interesse, vai faltar maturidade espiritual, sim, para fazer as escolhas. Diz a palavra no versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Olha que maturidade Moisés alcançou. E aí a gente olha para os homens preeminentes da Bíblia. Nós os homens, vocês as mulheres, as irmãs, olham para as mulheres da Bíblia e admira, e acha fabuloso, e deseja alcançar aquele patamar, aquele nível. Mas é como eu falei, tem que haver o aceitar, primeiramente de que é ramo, e que ramo precisa ser podado, para segundo a palavra de Deus que nos ensina, gerar o quê? Mais frutos. Aí não quer ser podado, não quer ser instruído, não quer ser ensinado, não quer ser corrigido, não quer ser repreendido pela palavra. Porque Timóteo 3,16 é isso que diz, que para isso Deus inspirou os escritores da Bíblia. E aí vai ficar só admirando homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como o próprio Moisés, como Davi, como Paulo, vai ficar só na área da admiração. Moisés, pela fé, sendo homem, decide não ser mais chamado da filha de Faraó, ser chamado filho da filha de Faraó, e decide romper laços. Decide desatar laços e se acompanhar com o povo de Deus. Irmãos, isso é profundo. Porque tem muita gente que quer ser chamado povo de Deus, mas quer continuar acompanhado com os egípcios. Sim ou não? Infelizmente.
Então não tem como ficar em cima do muro. Porque, irmãos, com 25 anos de experiência no Evangelho, geralmente quem fica em cima do muro é empurrado para cair do lado errado. Geralmente. A maturidade deve gerar a escolha das companhias certas. Não é possível que contabilizemos anos e anos de evangelho. Não é possível que contabilizemos anos e anos congregacionais e não temos maturidade de escolhermos com quem nos acompanhar. Paulo já dizia: eu olho para vocês e vejo que vocês, pelo tempo que vocês têm, que já poderiam estar produzindo novos discípulos, já poderiam estar ensinando a outros, vocês ainda estão dependendo que eu ensine os elementares da palavra de Deus. Ainda estão necessitando do básico. Isso é falta de maturidade, irmãos. Falta de maturidade. Lembro-me eu em todos os problemas que a pastora teve na gravidez de Jean. E quando nós fomos marcar a cesariana, eu escutei uma palavra da boca daquele médico especialista, quando ele disse: quando eu perceber que o pulmão da criança está maturado, a gente faz a cesárea. Amadureceu o pulmão da criança, fazemos a cesárea. Tudo na nossa vida precisa de amadurecimento. Tudo, até os nossos órgãos internos. E por que não conseguimos, pela fé, tomarmos atitudes de homens, varões e varoas, valorosos e valorosas, e decidirmos com quem nos acompanhar e com quem não nos acompanhar? Isso é em várias situações, meus irmãos. É no trabalho, é na rua que você mora, é numas férias que você vai passar longe da sua igreja, do seu pastor, da sua casa. É em todas as situações. É numa fila de banco até. Você chega lá e vê duas pessoas falando da vida alheia. Você vai se encostar nesses dois fofoqueiros? Você se afasta. Fica na sua. Moisés escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo aproveitar o pecado que os egípcios geravam e viviam. Moisés demonstrou maturidade nas escolhas. Maturidade nas escolhas. Irmãos, tempos difíceis, igreja desde março fechada, a igreja já está aberta, faz mais de 2 meses, ainda tem gente escolhendo se acompanhar com o povo errado. Dia de culto estão por aí pelas esquinas, estão por aí pelas calçadas, enquanto os que estão escolhendo certos estão aqui, reunidos em um só propósito. Falta de maturidade espiritual. E mais tarde, meus irmãos, porque você sabe, né? Terceira lei de Newton, física, para toda ação tem uma reação. Mais tarde vão colher as reações das ações imaturas. A maturidade, meu irmão, deve trazer a escolha do perder para agradar a Deus e a renúncia do que desagrada ao Senhor. A maturidade deve gerar isso. Deve gerar, meu irmão, deve trazer a escolha do perder para agradar a Deus. E olhe que eu não estou falando de financeiro. Você já imaginou você perder a companhia de alguns para ganhar a companhia desses aqui? Maturidade, igreja. Maturidade espiritual tem grande valor.
E não adianta mimimi, cococó, como dizem por aí, ou chega ou não chega. E as ações vão demonstrar. E o zoião de Deus vendo tudo. Não tem para onde correr, irmãos. Fisicamente nós somos forçados a amadurecer pelo fator cronos, tempo, dias, semanas, anos de vida. Me mostre qual o homem que disse: eu não quero adquirir barba, rala que seja. Me mostre qual o homem que disse: eu não quero envelhecer sobre a face da terra. Nós somos forçados a amadurecer. É na marra. Porque a biologia não nos perdoa. Mas amadurecer espiritualmente não é nada forçado, é uma escolha. É pensar, é raciocinar, é discernir. É botar os neurônios para pensar. Peraí, o que é que a Bíblia fala sobre isso aqui? Peraí, qual a visão bíblica para essa minha atitude? É escolha, irmãos. Moisés escolheu andar com o povo de Deus. É escolha. E diz, versículo 26, que é o que nos fundamenta para concluir que a maturidade deve trazer a escolha para agradar a Deus e a renúncia do que desagrada ao Senhor. Versículo 26, teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa, não física, material, valiosa financeiramente, mas espiritual. Está vendo a ligação da maturidade espiritual com o reino espiritual? Poxa, pastor, mas por que fala em Cristo se Moisés viveu tanto tempo antes? Não se esqueça que quando Deus sentenciou a serpente ao filho do homem pisar na cabeça dela, já estava falando de Jesus Cristo. E quando Moisés pensou: vou perder essa glória terrena, egípcia, para ir sofrer com o meu povo, com o povo de Deus, isso aqui, meu irmão, figura o que Jesus Cristo fez também. Porque você já imaginou o Senhor Jesus Cristo no reino dos céus? O unigênito Filho de Deus, Francimar. Miríades e miríades de anjos, arcanjos, serafins, querubins, 4 seres viventes, 24 anciãos, todos honrando Jesus. E Jesus, para obedecer a Deus, deixa tudo aquilo e vem se tornar servo sobre a face da terra. Por que eu e você não conseguimos nos tornar servos de Deus? Se nós temos muito menos a perder do que Ele. Perdeu por mim e por você. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo. Meu irmão, quantas vezes eu e você já fomos desprezados por carregarmos o nome Cristo? Quantas vezes eu e você não fomos lembrados porque somos cristãos? Não fizemos parte de relações festivas, comemorativas. E daí? Se o nosso exemplo maior é o nosso Senhor e Salvador. A maturidade deve trazer a escolha de perder para agradar a Deus. A maturidade deve trazer a renúncia do que desagrada ao Senhor. Moisés, pela fé, já homem amadurecido, tomou essa atitude. Não me interessa o que eu vou perder aqui no Egito. Não me interessa o desprezo. Eu vou abandonar esses tesouros, porque eu tenho vista, faça assim, ó, uma maior recompensa. E essa recompensa é para mim e para você. Não foi só para Moisés. A maturidade, irmãos,
deve nos levar ao rompimento em prol da nossa conduta com Deus e da nossa firmeza. Muitas coisas têm que ser rompidas, mas só consegue romper quem é maduro na fé. E olha, preste atenção, maturidade espiritual não tem nada a ver com o tempo de igreja. Quem está te falando é um homem que tem 25 anos de evangelho. Talvez aqui na igreja eu seja quem tem mais tempo de conversão. O que eu vi de crente velho dando cabeçada na parede, e vi crente novinho andando correto, tem nada a ver com o tempo de igreja, maturidade espiritual. Tem a ver com ramo. Permitir ser podado para continuar dando fruto. Tem a ver com busca. Tem a ver com aceitação. Moisés aceitou a sua condição. Eu não posso mais estar aqui. Eu não posso mais habitar nesse palácio. Eu não posso mais usufruir de tudo isso que desde a minha criancice eu usufruo. Eu não posso mais andar com essa gente. Eu não posso mais aceitar essas honrarias. Eu tenho que deixar tudo isso, eu tenho que me juntar ao povo de Deus, eu tenho que aceitar até ser desprezado, porque toda essa recompensa que eu tenho aqui no reino, no Egito, não se iguala à recompensa que eu tenho na glória. Moisés aceitou isso, maturidade espiritual, que deve nos levar a esse rompimento, irmãos, de situações em prol da nossa comunhão com Deus e da nossa firmeza em Cristo. Então você precisa romper o quê? Você precisa romper o seu tempo em determinado lugar? Rompa. Você precisa romper a sua proximidade tão grande com um indivíduo, uma indivídua que nada acrescenta para a sua vida espiritual? Rompa. Precisa romper dentro do lugar que você trabalha, fazer parte de determinadas rodas de conversa? Rompa. Moisés rompeu. Sabe por quê? Porque pela fé e porque já era maduro, decidiu romper. Os meus rompimentos, quem decide sou eu. Os seus são vocês. E eu aqui ensinando você a romper também. Versículo 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. E você às vezes fica temendo que pessoa tal vai pensar a seu respeito, se você não for mais naquele ambiente. Moisés não temeu a ira de Faraó. Eu quero só lhe dizer que Faraó era uma mistura de líder, civil, político e divino, porque Faraó era a prefiguração para os egípcios do Deus maior. Moisés não quis saber disso, rompeu. E você às vezes fica pensando, o que titia vai pensar de mim? O que comadre Mariquinha vai pensar de mim? O que Joãozinho, que cresceu comigo, vai pensar de mim, se eu tomar essa atitude? Falta de maturidade, irmão. Falta de maturidade, irmã. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme. Sabe por quê? Porque viu Deus. Ah, pastor, mas eu nunca vi Deus. Meus irmãos, cada um tem suas experiências. Não se esqueça que aquele que se aproxima de Deus, nesse mesmo contexto de Hebreus, deve crer que Ele existe. E bem-aventurado, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Se você rompe, mesmo não tendo visto Deus face a face, como Moisés viu Deus naquela sarça ardente pegando fogo, se você crê mesmo assim, você é mais bem-aventurado do que Moisés. É a Bíblia que me promete, é a Bíblia que nos promete.
Quem disse que eu preciso ver uma algaroba pegando fogo para crer em Deus? Eu creio e nunca vi. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Nós cremos no invisível, meu irmão. Nós não precisamos do que é visível, palpável, tocarmos material físico para crer. Nós precisamos, sabe de quê? Decidir como Moisés decidiu. Amadurecer espiritualmente. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. O valor da maturidade espiritual. Maturidade deve gerar a escolha das companhias certas, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Maturidade deve trazer a escolha do perder para agradar a Deus e a renúncia do que desagrada ao Senhor. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Maturidade deve nos levar ao rompimento em prol da nossa comunhão com Deus e da nossa firmeza. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Se alguém pedir a razão da sua fé, não deve ser no material que você vê. Porque Jesus Cristo não está mais sobre a face da terra em corpo físico, mas Ele se encontra conosco todas as vezes que nos reunimos nesse lugar.